Gente, enquanto eu e a Thalissa fazemos faxina para a chegada dos hóspedes, eu quero contar uma história para vocês. É uma história verdadeira de vida, porque é através da autenticidade das nossas histórias que as pessoas podem nos conhecer melhor. Quando a gente dá o grito do desespero, e muitas mães aí vai me entender, a gente sabe que pode receber críticas, julgamentos, mas também muita compreensão. Lembrando que não foi um abandono, porque a gente só passou a não morar na mesma casa. Porém, ela trabalhava comigo no restaurante. Foi a melhor maneira que eu encontrei da gente se livrar das diferenças e atritos e nos tornarmos grandes amigas. Quando a minha filha tinha 15 para 16 anos, eu tomei uma decisão muito importante para nós duas. Eu cheguei e chamei ela para conversar e falei: filha, é o seguinte, eu quero sair de casa. Ela regalou os olhos e falou: como assim? Sair de casa? Por quê? Eu falei: por quê? Você é uma pessoa que depende muito de mim, para tudo. E você só tem eu. Agora, você imagina só se eu faltar amanhã, quanto sofrimento você vai ter. Então, antes que isso aconteça, e para evitar o seu sofrimento, eu vou sair de casa. E tem um outro motivo também. Até hoje, eu tive o seu avô, que era um pai bem rígido, depois o seu pai, que queria que eu fosse submissa a ele, e agora você, que depende totalmente de mim. Então, para que você cresça e seja uma mulher independente, determinada e que não precise de nada e nem de ninguém, eu criei uma estratégia. Só que isso envolve eu sair de casa e você ficar aqui, sozinha, se virando com a própria vida. Eu não vou te abandonar, eu vou estar aqui do lado, numa outra casa, mas vou estar na mesma cidade, sempre ao seu lado. Mas eu quero que você aprenda a ser gente. Eu queria sair do sistema convencional de criar filho. Eu queria experimentar uma outra forma. E para ver se dava certo, eu tinha que agir. Aí ela falou: mãe, mas eu não quero ficar aqui sozinha. Eu não gosto de ficar sozinha. Eu falei: não, não é que você não gosta de ficar sozinha, é que você não gosta de ficar com você mesma. E é isso que eu quero curar em você. Aí ela estava namorando um menino, ele tinha 17 para 18 anos. Eu falei: e se o Gustavo vier morar com você? Daí ela falou: ah, se ele vier, daí eu fico. Aí eu falei: então tá, então vamos resolver essa situação. Fui na casa dele, tinha um fusquinha branco na época. Cheguei e falei: Gustavo, a Indra, eu tô saindo de casa e a Indra não quer ficar morando lá sozinha. Você não quer ir lá morar junto com ela, não? E ele estava tendo uns problemas em casa. Ele deu, graças a Deus, falou para a mãe dele: mãe, posso ir? Eu vou lá morar com a Indra. Ela falou: vai, claro, pode ir sim. E ele juntou as coisas dele, já colocou no Fusca, ele entrou por uma porta, eu saí pela mesma. Ela passou por muitas coisas, algumas consideradas ruins, outras consideradas boas. Porém, ela fala que se ela não tivesse passado pelo que ela passou, ela jamais teria aprendido. Porque ela fala: mãe, foi através dos erros que eu cometi que eu aprendi que eu não devo errar novamente. Porque não funciona. Ela diz que no momento que eu saí de casa, ela sentiu raiva de mim. Porque ela estava presa no sistema de que eu era a mãe dela e tinha que cuidar dela até o fim. Só que eu expliquei para ela, falei: filha, eu não sou sua mãe, eu sou um instrumento que você escolheu para vir no mundo. Esse rótulo de mãe é muito pesado e traz muita responsabilidade. Então, eu não tenho responsabilidade sobre sua vida e nem você sobre a minha. Eu quero que você saiba que você é autossuficiente. E como eu criei ela sozinha, eu nunca proibi a minha filha de fazer nada. E tudo que ela queria experimentar, eu falava: eu vou junto. Ou seja, ela tinha uma prateleira de coisas proibidas disponível para ela experimentar. Tanto que ela não tinha vontade de experimentar as coisas.
porque nada era proibido e tudo eu apoiava. Porque eu peguei eu como exemplo. Porque tudo que meu pai falava que eu não podia, eu queria fazer. Então eu pensei, eu não vou fazer a mesma coisa com a minha filha. Eu quero ver se funciona. E funcionou. Ela viveu com esse moço durante 6 anos. Deu certo por 6 anos. Só que mesmo assim, ela estava sem morar comigo, mas ela estava morando com o moço. Ou seja, ela ainda não tinha aprendido a ser feliz sozinha. Foi que de repente ela se deu conta de que para ela se curar, ela precisava ficar sozinha. E sozinha com ela mesma, enfrentando os seus desafios, as escolhas que ela fazia. Aí quando ela completou 21 anos, ela resolveu se separar dele. Ela já tinha passado muitos desafios nesse relacionamento. Algumas traições, dívidas, obesidade. E quando ela se separou, a primeira coisa que ela pensou foi: eu vou emagrecer. Aí ela entrou numa academia, aí ela começou a fazer uma dieta, em 1 ano ela perdeu 50 quilos. Terminou a faculdade, prestou um concurso público, passou, subiu rapidamente de cargo na empresa, comprou um carro, alugou outra casa e começou a viajar, a conhecer o mundo. Aí, de repente, ela se descobriu plena, completa. Teve um dia que ela chegou e falou para mim: mãe, eu tenho tanto a agradecer para você, porque se não fosse você, eu não seria a mulher que eu sou hoje. A maneira estranha e diferente de você me educar me fez ser uma pessoa diferente também, com pensamentos diferentes sobre a vida, sobre as pessoas e sobre as coisas. Eu aprendi a ter controle sobre as coisas e sobre mim mesma. E aconteceu tanta coisa comigo tão precoce que hoje eu sei exatamente o que eu não quero para minha vida. E que ótimo foi ter descoberto isso tão cedo. Porque eu ainda tenho uma vida inteira pela frente. E dessa vez sem cometer os mesmos erros do passado. Eu lembro que na época a família dos 2 lados jogaram pedras em mim. Eu peguei essas pedras e fiz um muro. E quando eles vinham me criticar, eu falava: espera só um minutinho. Eu não me intrometo na maneira como vocês criam seus filhos. Vocês nunca perguntaram se eu precisava de ajuda. Então, com que direito vocês vêm me julgar pelo modo que eu crio a minha filha? Que sofrimento e julgamento que vocês têm dentro de vocês para se espelharem em mim? Hoje, inclusive, eu tenho uma irmã que fala: se eu tivesse criado a minha filha igual você criou a sua, eu tenho certeza que ela ia ser tão maravilhosa quanto a Indra. Porque eu acredito que na vida a gente tem que experimentar as infinitas possibilidades de fazer as coisas diferente. Que nada do que a gente faz tem que ser um sofrimento ou uma obrigação. Parece incompreensível, mas o que eu fiz foi por amor a ela, por amor a mim. E para deixar uma história de vida a ser contada que deu super certo. Ela adquiriu empatia, generosidade, responsabilidade, respeito e, o mais importante, amor por ela mesma. 10 anos depois, ela se casou novamente. Um casamento que está dando muito certo, porque agora ela sabe ter o respeito por ela e pelo outro. E a gente não é somente mãe e filha. Nós somos as melhores amigas uma da outra. A gente não tem obrigação de se encontrar, de se falar todo dia, de estar sempre visitando uma outra.
Mas a gente sabe que se a gente precisar, é só a gente gritar que uma vai estar do lado da outra sempre. E tentem falar mal de mim na frente dela para vocês verem. Vai sair com quente e dói fervendo. Ela diz que ela tem muita sorte de ter me escolhido como mãe para nascer. Tem muita sorte de ser filha única, porque ela fala que se ela tivesse outros irmãos, com certeza eu não ia criar ela desse jeito e ela ainda ia se sentir enciumada. E ela tá sempre me agradecendo. Eu falo, filha, sou eu quem agradeço a oportunidade de ter um ser tão maravilhoso que escolheu nascer de mim. E a gente alimenta esse amor com gestos simples, com risadas, assim como esse fogo. Eu falo que o amor, ele tem que ser alimentado igual o fogo. Se você não alimentar o fogo, ele vai apagando. Então você tem que estar sempre colocando um pauzinho novo, uma lenha nova, um papelzinho. O amor é a mesma coisa. Quando a gente acha que já o tem, que já o conquistou e para de alimentar com gestos simples no nosso dia a dia, ele vai morrendo, ele vai se apagando. Como dizia o meu pai, quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, tudo fica bem feito e não precisa repetir. Eu consegui, e o mérito não é só meu, é dela também, a criar uma mulher de verdade, um ser humano de verdade, com valores, justa. Ela aprendeu o grande segredo de que a melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sozinho. Eu lhe amo, corpo do meu corpo, minha grande pequenina Tchu, Indra.